Muito bem. Turma, nós estamos então aqui trabalhando com a patologia osteoarticular, iniciando esse terceiro módulo, né, que é o nosso último módulo. Na verdade, a parte mais importante, não diria importante, mas assim, a maior parte desse módulo vai ser a patologia endócrina, tá? Que nós vamos falar sobre a patologia da hipófise, tireoide, adrenais, paratireoide, pâncreas, vai ser a maior parte desse módulo, tá? Mas junto, nesse contexto, a gente vai falar sobre a aula de hoje, patologia osteoarticular, e vai ter uma aula também sobre as doenças do sangue, patologia hemolinfopoética, tá? Obviamente, a gente deveria ter mais tempo para poder falar essas coisas, elas não são tão simples, né? Então acaba que a gente vai ver algumas coisas mais de relance, vou apresentar algumas coisas para vocês, para não passar em branco, mas a gente teria que ter mais tempo para poder falar e abordar com mais detalhes essas questões, tá? Hoje, praticamente, eu vou falar de osteoporose, tá? Vou falar de neoplasias ósseas e vou falar de artrite reumatoide, comentando um pouco sobre patologia articular, sobre as artrites. Tá? Mas é óbvio que tem muito mais doenças do que essas afetando os ossos e as articulações, né? Mas a gente não tem tempo realmente para falar de tudo, então eu estou fazendo aqui uma versão resumida. Sim, na minha prova, Eudelê, os assuntos do Tarcísio são do Tarcísio. Os meus assuntos são meus assuntos, tá bom? Então, começando aqui só com uma breve revisão, né, anatomia e histologia do osso. A gente está aqui com o osso representando as suas extremidades, né, que são as epífises, a parte, né, mais comprida aqui do osso, que é a diáfise, e a transição da epífise com a diáfise, que é chamada metáfise. Tá? Estou mostrando isso aqui porque tem algumas lesões que eu vou falar assim, essa lesão surge na metáfise. Entenderam? E aí, se vocês não sabem o que é isso, vocês vão ficar boiando. Então, aqui só relembrando, metáfise, diáfise e epífise. Tá? Além disso, o osso pode ser dividido em osso cortical, que é esse mais periférico, que é um osso mais compacto, tá? E o osso mais interno, que é o osso esponjoso, também chamado de osso trabeculado, que vai estar aqui dentro da cavidade medular. Entre as trabéculas ósseas, a gente encontra a medula óssea, né? Ocupando aí a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, né? Responsável pela produção das células do sangue e composta também por adipócitos, né, na parte amarela dessa medula óssea. Envolvendo cada trabécula óssea, a gente encontra células chamadas osteoblastos, tá? Que são células responsáveis pela produção da matriz óssea, e elas vão então ficando envolvidas por essa matriz e recebem então o termo de osteócito. Tá? A matriz óssea recém-formada, ela recebe o nome de osteoide. Ela ainda não se encontra completamente mineralizada e o colágeno, né, que compõe essa matriz ainda não está muito organizado. Tá? À medida que ele se organiza, ele vai então ser aí propriamente a matriz óssea madura, né, bem mineralizada e com o colágeno organizado também. Tá? A gente lembra que em volta dessas trabéculas ósseas, a gente também encontra células gigantes multinucleadas, que são os osteoclastos, responsáveis aí pela reabsorção dessa matriz óssea. Então, a produção do osso é um equilíbrio entre o osteoblasto e o osteoclasto, né, na renovação dessa matriz óssea. Perfeito? Porque ao longo do tempo ela sofre desgaste e ela tem que ser renovada. Quem destrói, quem reabsorve? O osteoclasto. Quem produz? O osteoblasto. E, obviamente, existem aqui várias substâncias, né, hormônios, que estimulam a produção do osteoblasto, a atividade do osteoclasto,
né, mostrando aí o que a gente chama de dinâmica, né, óssea, dinamismo do tecido ósseo. Tá legal? Na medula óssea, né, que tem o mesênquima aqui, a gente também encontra células estreladas que são capazes de originar osteoblastos. Tá? Então, são células de reserva. E essas células aqui também, né, vai ter aqui no meio desse conjunto de células, as células do sangue, né, da própria medula óssea, vão estar aqui, não estão representadas nessa imagem. Tá? A gente lembra que nessa parte do osso a gente tem muita vascularização, tem muitos vasos sanguíneos, até porque a produção de células aí da medula óssea tem que ser despejada na corrente sanguínea, né, produzindo hemácias, plaquetas, né, leucócitos, isso tudo tem que ganhar a corrente sanguínea. Então, o osso é um tecido intensamente vascularizado, ao contrário do que muitos pensam, tá? Aqui, estamos olhando para a vida real, né? A matriz óssea, aqui de rosa, os osteoblastos revestindo aqui essa matriz óssea, né? Que é o osso trabeculado, e aqui células do mesênquima, né? Da sustentação aqui da medula óssea. Tá bom? Nessa imagem não tem osteoclasto, só tem osteoblasto. Aqui nós já estamos vendo um osteoclasto. Outro osteoclasto aqui e outro osteoclasto. Perceba que ele se insere numa lacuna, que é onde há aqui a reabsorção do tecido ósseo. Tá? Perfeito? E essas células que estão aqui no meio da matriz óssea, como é que chamam? Osteócito. Tá? Aqui um vaso sanguíneo inserido aqui na medula, né, um vaso sanguíneo, tá bom? Beleza, galera? Bom, lembrar, turma, que o osso pode crescer e se desenvolver, essas cavitações onde a osteoclase adere é reabsorção, exatamente. Tá? Então, essa lacuna onde ele se insere é a lacuna de reabsorção. A gente tem diversas formas do osso crescer e se desenvolver. E uma delas é a transformação da cartilagem em tecido ósseo. Essa cartilagem, ela fica entre a epífise e a diáfise, tá? E a gente chama isso aqui de disco epifisário. É por onde o osso cresce em comprimento, tá? Vai ter a transformação desses condroblastos em osteoblastos, tá? Então, aqui a cartilagem se transformando em osso. É um processo aí de crescimento dos ossos ao longo, né, da epífise com a diáfise. Né, na adolescência, a gente tem o fechamento desses discos epifisários. Então, o osso deixa de crescer em comprimento e a pessoa, então, atinge uma estatura fixa, né, digamos. Ela não cresce mais em estatura por causa desse fechamento dos discos epifisários, tá? Que se tornam permanentemente ossificados. Tá? Então, se você quer saber a idade de uma pessoa através da radiografia, uma das características que a gente pode usar é a presença ou não desses discos epifisários. Ok? Bom, fizemos aí várias lembranças, né? O que é osso cortical, o que é osso esponjoso, né? Epífise, diáfise, metáfise, osteoblasto, osteoclasto, enfim. E aí a gente pode, então, começar a falar algumas coisas propriamente de doenças que afetam os ossos. Tá? A primeira que a gente vai falar é a osteoporose. Como o próprio nome diz, o osso vai se transformar numa estrutura mais porosa do que o normal. Perceba, o osso ele já é naturalmente poroso, principalmente o osso esponjoso, em que a gente encontra as trabéculas. Tá? Na osteoporose, esse osso esponjoso vai se tornar mais trabeculado do que o normal. Estão vendo aqui, turma?
Deu para ver nessa separação aqui? Tá? Então, vai haver um afilamento do osso trabecular, ok? E um alargamento, né, desses poros, desses espaços que são preenchidos por medula óssea. Obviamente, esse enfraquecimento do osso pode levar à predisposição a fraturas, tá bom? Essa osteoporose, ela pode ser tanto do ponto de vista localizado, quanto do ponto de vista generalizado, e as causas, obviamente, são diferentes. Osteoporose localizada é geralmente por desuso, por imobilização daquele membro, né? E por isso o osso que não suporta carga, que não está sendo utilizado, ele vai haver aqui um estímulo à reabsorção óssea, tá? Ou ela pode ser uma doença generalizada, tá? E aí, nesse caso, por trás dela existe uma doença metabólica, tanto primária quanto secundária. Eu vou dar exemplos. Aquele dinamismo, tá, gente, entre a produção óssea pelo osteoblasto e a reabsorção óssea pelo osteoclasto vai estar desequilibrado. No sentido do quê? No sentido da reabsorção da matriz óssea. E essa reabsorção excessiva vai levar a esse enfraquecimento ósseo. Todo mundo entendeu? Então, ou o osteoblasto está trabalhando mais, ou ou o osteoblasto está trabalhando menos, ou o osteoclasto está trabalhando mais, tá? Ou pode ser as duas coisas em conjunto. Ficou confuso ou vocês entenderam? Tá legal? E por trás dessa dinâmica, pode ser um fenômeno mecânico por imobilização daquele membro, que é a osteoporose localizada, ou pode ser uma dinâmica metabólica, hormônios que estão alterados, tá? Hormônios que estimulam cada uma dessas células a trabalhar. Essa dinâmica pode estar alterada, levando a maior reabsorção óssea. Tá? A causa primária generalizada é a mais comum de todas. Tá? Ela é idiopática porque a gente não tem muito como explicar completamente isso. Tá legal? Mas muitas vezes ela está associada com o próprio envelhecimento do paciente. Tá? O envelhecimento faz com que haja esse desequilíbrio naturalmente. Tá? Uma outra causa muito importante aqui é o período pós-menopausa. A redução do estrógeno, tá? A perda dos níveis circulantes adequados de estrógeno vão estimular, tá bom? Essa perda óssea. Então, ela vai ser mais comum nas mulheres do que nos homens, tá? Mas também podem afetar os homens à medida que eles vão ficando mais velhos. Entendido, galera? Ok? A causa secundária, ela é mais específica. Você consegue apontar muito bem qual é o problema e você consegue extirpar aquele problema na medida em que você atua naquela causa. Tá? Um exemplo clássico de uma causa secundária é um excesso, por exemplo, de produção de paratormônio. Imagina que o paciente tenha um problema na paratireoide com produção excessiva de paratormônio. Quem lembra? O paratormônio, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular o osteoclasto a reabsorver o tecido ósseo. Entendeu? Então, hiperparatireoidismo é uma causa secundária de osteoporose. Se você retirar as paratireoides do seu paciente, diminuindo a produção do paratormônio, o que você está esperando? Que o problema se corrija por causa disso. Tá legal? Então, aqui estou colocando a primária pós-menopausa é também chamada tipo 1, a primária senil é também chamada tipo 2, e existem vários exemplos de causas secundárias, tá? Dentre elas, os distúrbios endócrinos, como o hiperparatireoidismo, tá? O hiper e o hipotireoidismo podem provocar também osteoporose, e tumores da hipófise, tá? Neoplasias, como mieloma múltiplo, também pode provocar osteoporose por aumentar a destruição do osso.
é um tumor provocado pela proliferação dos plasmócitos, tá? Aqui o hipo levando a uma redução no funcionamento dos osteoblastos, tá? E o hiper, de alguma maneira, estimulando aqui a produção de outros hormônios que vão estimular o osteoclasto. Bom? É mais ligado no hipo, com certeza. Tá? Outras causas gastrointestinais, como desnutrição, má absorção, deficiência de vitamina D, tá? Drogas que podem ter efeitos colaterais nessa dinâmica óssea, como é o exemplo dos corticoides, o próprio álcool pode provocar isso, né? E outros casos aqui, doenças de defeito na produção do osso, osteogênese imperfeita e imobilização. Né? Considerando que é um paciente acamado, você vai ter uma imobilização quase que completa. Né? Por isso que é importante, mesmo no paciente acamado, fazer fisioterapia para ele movimentar os membros. Né? Além de evitar outras questões como trombose, você também está diminuindo a chance de osteoporose nesses pacientes. Tá bom? Então, imagina um paciente que teve COVID e que ficou internado no CTI por longos períodos. Isso pode gerar osteoporose no seu paciente? Pode, tá? Mas, obviamente, com a movimentação adequada, você pode melhorar e reverter esse processo da osteoporose. Legal? Bom, quais são fatores que influenciam na osteoporose? Tá? A magnitude dessa massa óssea. Quanto de massa óssea esse paciente tem? Isso está relacionado a fatores hereditários? Sim. A quantidade de atividade física que esse paciente faz? Sim. Principalmente atividade física com sustentação de peso, tá? Musculação, em que você vai sustentar o peso em cima do esqueleto, tá? Isso estimula o desenvolvimento de massa óssea. Ok? Fatores da dieta, como o nível de consumo de cálcio, a ingestão da vitamina D, tá? São fatores associados. O estado hormonal, né? Se é uma paciente menopausa, pós-menopausa, tá? A idade, com a perda aí de 0,7% da massa óssea ao longo do tempo, porque você está diminuindo a atividade dos osteoblastos por senilidade. Tá? E fatores étnicos. A osteoporose é muito mais comum em brancos do que em pacientes de pele mais escura. Tá bom? Sedentarismo é um fator de risco, Emily, porque você tem atividade física diminuída. Ok? Tomar cuidado com isso, principalmente no envelhecimento, em que os pacientes tendem a ficar mais sedentários. Isso pode acelerar a perda óssea. Tá bom? Uma forma da gente avaliar essa massa óssea do ponto de vista objetivo são exames chamados densitometria óssea. Já escutaram falar? Densitometria óssea. Tá bom? São exames de imagem. Tá aqui uma densitometria óssea da coluna lombar, ok? Em que são vistos vários parâmetros que mostra aí a quantidade de massa óssea presente no esqueleto do nosso paciente. Tá legal? Então, na avaliação de osteoporose, a densitometria óssea pode ser utilizada frequentemente para você medir qual é o nível de perda óssea do seu paciente. Tá? Lembrar, aqui, detalhes. A queda de hormônios na menopausa, né, essa deficiência do estrógeno, vai inibir a secreção de citocinas que estimulam os osteoclastos. Tá? Ou seja, o estrogênio ele tem por função inibir a secreção dessas citocinas. Se você retira o estrogênio, tá? Essas citocinas não vão ser inibidas e então elas vão ficar em excesso. E com isso o osteoclasto vai ser o quê? Super estimulado. Então perceba, enquanto o avançar da idade diminui a atividade dos osteoblastos, tá? O período pós-menopausa vai estimular os osteoclastos. Entenderam?
E aí, nas mulheres, você espera que exista uma perda de 35% do osso cortical e 50% do osso trabecular, tá? Entre 30 e 40 anos após a menopausa. Perceba que a osteoporose, ela atinge muito mais o osso esponjoso trabeculado do que o osso cortical, mas o osso cortical também é perdido na osteoporose. Tá legal? Então a mulher, além dela ter o fator da idade e perdendo aí a atividade dos osteoblastos, né, na pós-menopausa, ela vai estimular mais os osteoclastos. Lembrar, a reposição hormonal vai reduzir esses efeitos. Vamos então fazer reposição hormonal nas nossas pacientes? Vamos dar estrógeno para elas? Estrógeno! Uhul! Vamos tacar estrógeno nas mulheres. O que vocês acham? Né? Para melhorar a osteoporose, vamos meter estrógeno. Qual que é o problema? Você socar estrógeno na paciente. Isso, hiperestrogenismo. Exatamente. Hiperestrogenismo, e a Iodelê completou, neoplasias mamárias e uterinas. Tá? Então, lembrar, turma, existe indicação para reposição hormonal? Existe. Ela é benéfica? É benéfica. Ela pode melhorar a osteoporose? Pode melhorar a osteoporose. Mas ela tem que ser feita dentro de critérios. Ok? Não é uma coisa ao bel prazer, sair tomando hormônio assim, tá? Porque tem vários riscos, principalmente de estimular o desenvolvimento de neoplasias nas mamas e no endométrio, ok? Bom, qual é a morfologia da osteoporose? Tá? Lembrar que principalmente as vértebras sofrem esse processo de osteoporose. Ele é mais fácil de ser identificado nos corpos vertebrais. Tá? As trabéculas vão ficar finas e perfuradas, com uma tendência a fazer microfraturas, e também vai haver o adelgaçamento do córtex. Então, à medida que o córtex diminui, eu tenho aquela trama das trabéculas ficando mais aberta e as trabéculas ficando mais finas. Todo mundo entendeu isso? Tá? Por isso o termo porose, né? Porque os poros aqui vão ficar maiores, tá bom? No curso clínico, o que a gente está esperando? Fraturas nessas vértebras, né, podendo gerar compressão de raízes nervosas e deformações no formato da coluna, né, como cifose e escoliose. Então, vocês já viram, assim, uma senhora de bastante idade e ela fica curvada, né? Ela tem uma curvatura muito intensa da coluna, né? Uma cifose, por causa de quê? Microfraturas com achatamento dos corpos vertebrais e, então, essa curvatura patológica da coluna vertebral. Tá? Obviamente, a osteoporose não pega só as vértebras, eu posso ter aí fraturas no colo do fêmur, fraturas em ossos da pelve, né? Além de fraturas aí da coluna, né? A minha avó já fraturou várias vezes por queda, tá, gente? Ela tem mais de 90 anos e ela já tomou alguns tombos, porque o idoso, por mais que você vigie ele, é extremamente complicado, né? Então ela já fraturou vértebra, já fraturou a pelve, já fraturou costela, mas ela tá ótima, tá, gente? Tá ótima. E, obviamente, agora, 100% do tempo, ela fica com uma pessoa do lado dela para não deixar ela andar sozinha e, por causa disso, acabar como é que fala, gente? Caindo, né? Tá? Por que eu coloquei aqui embolia pulmonar? Por que pode haver embolia pulmonar na osteoporose? Isso, pela fratura do fêmur, embolia gordurosa, exatamente, Luana. Né? A Eudelê colocou, mas colocou uma perguntinha, né, Eudelê? Embolia gordurosa, tá? Mas é embolia gordurosa que a gente está imaginando. Obviamente, turma, isso aqui não é frequente, tá? Mas pode ser uma complicação, principalmente de fratura do fêmur, né? Fratura de osso longo.
Beleza? Galera, olha aqui para mim, olha. Olha como é que parece que aqui tá tudo furado, tá vendo? Não tá? Isso é o osso esponjoso. Era para ele ser mais assim, tá vendo? Mais com os poros menores. Olha como é que aqui tá muito mais aberto, tá vendo? Viram? Tá? Outra coisa, olha como que parece que a vértebra tá achatada aqui, ó. Olha o tamanho dela aqui, o disco vertebral, tá vendo? Isso é por fraturas que vão comprimindo, achatando o corpo vertebral, tá? E outra coisa, olha para o osso cortical. Ele também está mais adelgaçado. Tá legal? Eu esperaria um osso um pouquinho mais espesso aqui no córtex. Beleza? Microscopicamente. Ai, que bonita essa foto. Não tá bonita, gente? Nossa, será que eu ponho ela na prova? O que vocês acham? Colocar essa fotinha na prova. Será que Renatinho vai passar esse doce? Tá bonita? Olha aqui, né? Gente, não lembra enfisema? Tô viajando aqui. Não lembra enfisema? Tá? Tá? Mais ou menos isso. Lá no enfisema você vai ter desequilíbrio de proteases e antiproteases. Só que aqui você está tendo desequilíbrio de osteoblasto e osteoclasto, entendeu? Tá? Levando a adelgaçamento dessas estruturas e quebra dessas estruturas, né? Então, aqui na microscopia, as trabéculas, né, muito reduzidas, muito adelgaçadas, tá? E várias rompidas, obviamente. Dúvidas? Aqui o que eu falei para vocês, as microfraturas, levando ao achatamento dos corpos vertebrais, podem fazer com que a coluna altere o seu formato, né? Aqui uma cifose. Bom, lembrar que nessas fraturas você pode ter compressão de raízes nervosas, eventualmente, tá? Neuropáticas. Bom, a minha avó é assim. Minha avó tem essa cifose, assim. Dúvidas, então, na osteoporose? Já foi? Mais alguma questão de osteoporose? Posso passar? Curtiram? É legal? Eu acho legal. Bom, uma outra coisa que a gente vai falar aqui hoje é sobre neoplasias ósseas. Okay? Esse é um tema, eu acho... Ah, tratamento. Gabriel, o tratamento você tem que ir na base, tá? Na doença de base. Então, separar. É primária? É secundária? Né? É pelo envelhecimento? Tá? É por causa da pós-menopausa? Beleza? Mas o tratamento, em linhas gerais, você pode utilizar vitamina D, utilizar cálcio, para aumentar aí a produção, né? Tentar estimular a produção de matriz óssea, tá bom? Agora, cuidado, tá, Gabriel? Você ficar suplementando cálcio por muito tempo, no indivíduo idoso, pode provocar calcificação em outros tecidos, ok? Como, por exemplo, na válvula aórtica. Imagina, né? Você está ali dando cálcio. O paciente está ali suplementando cálcio, tem 15 anos, tem 20 anos que ele está ali, cálcio. Tá? Então, tem limite também, ok? E aí o paciente pode desenvolver calcificação em outros órgãos. Tá? Mas olhar para a causa, ok? Se for uma causa primária, obviamente você vai atuar ali naquela causa. Né? Causa secundária, tá? Estimular o exercício físico, sustentação de peso, isso ajuda a fortalecer o osso, tá bom? Eu não costumo falar muito de tratamento das coisas, não, né? Mas eu falei aqui em linhas gerais, só chamei a atenção a algumas coisas, tá, gente? Ok? Neoplasias ósseas. Neoplasias ósseas, a gente deve pensar aqui
em lesões e imaginar aqui vários contextos para uma neoplasia no osso, tá? Primeira divisão que a gente deve sempre fazer é se aquela neoplasia ela é primária do osso ou se ela é secundária. Tá? Aqui já de cara eu falo para vocês, a maioria imensa das neoplasias no osso são secundárias, tá? Ou metástase pela via hematogênica, ou infiltração direta a partir de algum órgão ou estrutura adjacente. Né? Então, por exemplo, um câncer de pulmão que cresce e infiltra a costela, né, é uma neoplasia secundária no osso, é uma invasão por contiguidade. Né? E se aquele câncer entra na corrente sanguínea, as células entram ali na corrente sanguínea e vão para o osso, você tem aí uma metástase pela via hematogênica. Tá? Na maioria imensa dos casos, a neoplasia no osso, ela é secundária. Ok? Agora, eu quero falar com vocês também sobre alguns exemplos de neoplasia primária. Tá? No osso, a gente encontra neoplasias osteogênicas, que produzem matriz óssea, condrogênicas, que produzem cartilagem, e hemolinfopoética, que produzem células do sangue. Tá bom? Eu posso ter aí diversas formas de neoplasia primária no osso. As benignas recebem vários nomes, dentre eles osteoma, condroma, osteocondroma. Tá? Precisa explicar esses termos? Ou ficou claro? A osteogênica benigna, osteoma. A condrogênica benigna, condroma. Osteocondroma está misturando osteogênica e condrogênica na mesma neoplasia. Tá? Obviamente, elas nunca vão ser epiteliais, porque no osso não tem célula epitelial. Então, a neoplasia primária do osso, ela é apenas não epitelial. Tá? E a contraparte maligna seriam aí o osteosarcoma, o condrosarcoma, que são exemplos de neoplasias osteogênica e condrogênica do osso, tá? E um exemplo aqui é o plasmocitoma, que é hemolinfopoético e que tem origem nos plasmócitos, tá? Surgindo aí na medula óssea. São neoplasias malignas que surgem nos ossos. Tá ok? Dessas, a mais comum, obviamente, são as neoplasias benignas do que as neoplasias malignas. Dentre as malignas, o plasmocitoma é uma das mais comuns. Tá? Então, neoplasia no osso primária é realmente um evento raro. Tá? Mas eu me sinto na obrigação de falar isso com vocês para vocês saberem que existe e poderem tentar aí identificar essas neoplasias. Tá bom? É óbvio que eu também vou falar das neoplasias secundárias. Bom, o que vocês acham que é o exame complementar mais importante para a gente fazer diagnóstico de neoplasias ósseas? O que vocês acham? A Eudele colocou cintilografia óssea, porque ela é muito chique, né? A Júlia, a Helena e a Isadora foram para a radiografia, que elas são mais assim, pé rapado mesmo. Não é isso não, tá, turma? Tá? Radiografia, raio-x, é um dos exames mais importantes para diagnosticar a neoplasia no osso. Tá? Um dos exames mais importantes. Ok? A cintilografia óssea tem uma importância secundária. Tá? A gente vai usar muito mais a radiografia. E o que a gente vai ver na radiografia? A gente vai ver a localização dessa lesão, se ela está na epífise, se ela está na metáfise, se ela está na diáfise. Estão entendendo? Ok? Nós vamos ver se essa lesão produz matriz óssea ou se ela não produz matriz óssea. Então a gente fala osteoblástico, osteoclástico, também podendo ser chamado de osteolítico. Estão entendendo isso, turma? Tá? E você também vai dizer delimitação dessa lesão, se ela expande para tecidos extraósseos, ou se ela é bem delimitada. Tudo isso a gente vai poder ver na radiografia.
tá? E por isso, na maioria imensa dos casos, o diagnóstico ele pode ser muito bem sugerido apenas pela boa análise de um raio-x bem feito, tá? Ok? Mas é óbvio, a anatomia patológica, ela confirma os diagnósticos, porque eu vejo no microscópio o formato, o jeito dessas células que estão ali por trás do processo neoplásico. Então, obviamente, os exames de imagem, principalmente a radiografia, vão ser muito importantes para o diagnóstico, mas a anatomia patológica, ela vai confirmar ou refutar essa hipótese dos exames de imagem. Tá legal? Então, eu vou começar primeiro pelas metástases, porque elas são mais comuns do que as neoplasias primárias, né? Obviamente, a gente está pensando na via hematogênica, tá? Nos adultos, as principais origens de metástases são os carcinomas da próstata, da mama, dos rins e dos pulmões, que tem aí uma grande preferência para gerar metástase para os ossos. Tá? Nas crianças que também podem desenvolver metástases ósseas, a gente não está pensando no carcinoma, a gente está pensando no blastoma, como o nefroblastoma, lembra que a gente estudou lá o tumor de Wilms? Tá? E também sarcomas que surgem na infância. Tá? O que caracteriza as metástases ósseas? Independente se elas são de carcinoma, de blastoma, de sarcoma, tá? Geralmente elas são multifocais. Eu tenho várias metástases, ok? Várias, ao mesmo tempo. Lembrando, obviamente, que as doenças não leem o livro. Então, você pode encontrar uma situação em que o paciente tenha uma única metástase, ok? Uma única lesão, e ela seja metastática, tá? Mas, via de regra, quando a gente pensa em metástase óssea, nós estamos pensando em múltiplas lesões. Tá? Elas costumam preferir o esqueleto axial. Tá? Aqui considerando no esqueleto axial o que, galera? Vértebra, costela, pelve. Vértebra, costela e pelve. Tá? Nos ossos longos, a gente tem o fêmur, principalmente a região proximal do fêmur, né, na região mais próxima ali da cabeça do fêmur, e o húmero, sendo ossos que também recebem metástase. Tá? Metástase para ossos da mão não é uma coisa comum. Tá? Metástase para tíbia não é uma coisa comum. Metástase para ulna não é uma coisa comum. Tá? Então, só para a gente ficar esperto em relação a essa localização. Tá? Não fazem preferência entre diáfise, epífise, tá? Podem aparecer em qualquer parte do osso. Bom, então isso também é importante. Podem ter padrão osteolítico ou osteoblástico, tá? E aqui é importante isso porque o padrão osteoblástico, que é um padrão de produção de matriz óssea, está mais associada com a origem na próstata e a origem na mama. Tá? Então te ajuda no diagnóstico diferencial, mas também não é uma regra absoluta. Tá? Então, tanto próstata e mama também podem gerar padrão osteolítico e muitas vezes pode ter coexistência desses padrões. Né? Como as lesões são multifocais, você pode ter algumas lesões osteolíticas e outras lesões osteoblásticas. Tá? Como manifestações clínicas, a dor óssea é uma coisa que o paciente costuma relatar muito, né? É uma dor persistente, não tem preferência por hora do dia, tá? E a tendência é a fazer fraturas patológicas pelo enfraquecimento daquele osso. Né? Fratura patológica é aquela que acontece não pelo traumatismo em si que levou à fratura, tá? Mas o traumatismo associado a um osso enfraquecido. Tá? Lembrar que mesmo a metástase osteoblástica, ela pode favorecer fratura patológica, porque esse osso que está sendo gerado aqui é um osso desorganizado. Então, ao invés dele reforçar aquela estrutura óssea, ele está, na verdade, desequilibrando
aquela estrutura óssea e também favorece fratura patológica, tá? Renatinho, os tumores na cartilagem que surgem na fase de transformação, cartilagem para o osso, são na maioria primários ou secundários? Na maioria primários. Ok? Lá na adolescência, entendeu, Eudeli? Na infância, na adolescência, são geralmente tumores primários e benignos até, tá? Nós vamos falar sobre eles. Turma, olha aqui exemplos de metástase, tá? Pegando corpos vertebrais, tá? E qual é a diferença aqui desse padrão de metástase da esquerda para esse padrão de metástase do lado direito? O que vocês acham? Mais do que isso, Bernardo, olha para você ver. O que eu estou vendo aqui, ó? Tá vendo que as metástases estão produzindo osso? Então é osteoblástico, tá? E eu concordo, tá tão osteoblástico aqui que tá levando a uma lesão exofítica aqui, tá? O padrão de cá já é um padrão osteolítico, em que a gente vê aqui a formação dessas grandes áreas de reabsorção óssea. Tá? Então você tem destruição do osso. Beleza? E aqui uma imagem macroscópica das metástases. São metástases osteoblásticas nesse caso. Tá? Era um paciente do sexo masculino. Eu já mostrei essa imagem para vocês numa outra aula. Qual aula que foi que eu mostrei essa mesma imagem? Próstata, exatamente. Na aula de câncer de próstata. Beleza, galera? Aqui, galera, metástases osteoblásticas. Elas ficam mais radiotransparentes ou mais radiopacas? Isso, radiopacas. Tá? Metástases osteolíticas, que ficam mais radiotransparentes, tá vendo? Tá? E aqui uma mistura, ó. Áreas mais radioopacas e áreas mais radiotransparentes. Curtiram? Beleza? Aqui mostrando uma área onde tinha metástase, ok? E houve aqui a fratura do osso. Então, uma metástase nessa região que precipitou a fratura aqui, ó, do fêmur. Viram a área de fratura aqui? Fratura patológica. Gente, gordura. Gordura da medula óssea amarela. Gente, vocês repararam como que as metástases têm relativamente limites bem definidos? Olha. Vocês acham isso estranho? Ou isso é geralmente o que a gente observa nas metástases? Os limites. Olha. Vendo? O que vocês acham? Essa história de ter limites mais bem definidos. Isso é comum nas metástases ou não? Lá no pulmão, as metástases tinham limites bem definidos ou mal definidos? Lá no fígado, as metástases eram bem definidas ou mal definidas? Lá no sistema nervoso central, vocês estão vendo isso com Tarcísio? Já viram metástase cerebral com Tarcísio? Geralmente é assim, exatamente, Carol. Por mais que nos pareça estranho, mas é o que a gente geralmente observa nas metástases pela via hematogênica. Então, no osso também não é diferente. Há uma tendência a ter limites bem definidos. Pegaram, gente?
A gente não sabe exatamente por que, Ayodele, tá? Mas é assim que as metástases se desenvolvem, na maioria dos casos, as metástases hematogênicas. Isso é bom para a gente, porque você consegue separar se é metástase ou se é primário, por conta desse efeito, né? Tá? Agora, turma, a gente vai estrear as neoplasias ósseas primárias, propriamente ditas. Tá? A primeira que nós vamos falar é o osteoma. Okay? Como o próprio nome diz, osteoma é uma neoplasia benigna que tem aí produção de matriz óssea. Tá? Vai ser uma neoplasia mais frequente em adultos de meia idade. São proliferações exofíticas, sésseis, tá? Com uma tendência a ter um aspecto ovalado, que se projetam acima da superfície do periósteo. Tá? Geralmente solitários, preferem ossos do crânio ou da face. Tem crescimento lento, tá? Geralmente não tem muito significado clínico, a não ser que eles comprimam estruturas adjacentes, como o sistema nervoso central, olho, né, cavidade oral, comprimindo aí algum dente, alguma raiz dentária. Tá? Estão vendo aqui um osteoma no osso frontal da paciente aqui? E estão vendo ele aqui, ó, na tomografia? Então é uma lesão exofítica, céssio, tá? Bem delimitada, arredondada, beleza? Osteoma. Ah, Renatinho, qual que é o problema disso aqui? Ah, o problema disso aqui é um problema mais estético, concordam? Agora, se ele crescesse aqui para dentro, na superfície interna, aí ele poderia aqui comprimir estruturas do sistema nervoso central, tá? Mas crescendo assim para fora, externamente, é um problema mais estético, né? Como que a gente faria aqui para tratar? A raspagem desse osso aqui, né? Fazer a raspagem do osso. Tá? Algumas pessoas chamam esse tumor de calo ósseo. Calo ósseo. Tá? Aí depende do desejo da pessoa, né, Eudeli? Você quer tirar, se não quer tirar? Às vezes a pessoa cria uma relação afetiva, né, com aquela neoplasia ali, tá bom? Mas só comentando, tá, turma? Não existe risco de transformação maligna. Perdão. Não existe risco de transformação maligna. Então, não tem necessidade de tirar, tá? A não ser que esteja comprimindo alguma estrutura adjacente. Beleza? Viram aqui? Quem nunca levou um chifre na vida, né? Quem nunca levou? Tô brincando. Até porque o chifre não é uma estrutura que surge do osso, né? O chifre é uma estrutura de queratina, né? Ai, ai. O corno. Turma, olha na microscopia como é que ele parece um osso normal. Tá vendo? Trabéculas ósseas bonitinhas, matriz óssea bem desenvolvida, tem osteoblasto, tem osteócito. Ah, ficou alguma dúvida? Gostaram do osteoma? Conhecem alguém que tem osteoma? Porque ele não é uma coisa tão comum, tão rara assim, não. Tá? Pode ser que você já tenha visto alguém com um osteoma. Vamos embora. Retirada cirúrgica, raspagem. Raspagem do osso, né? Claro que se ele tiver interno vai ser mais difícil, né, Matheus? Aí pode ser que tenha que colocar uma prótese naquele local onde você tirou o osso, tá bom? Osteocondroma. Osteocondroma é uma outra neoplasia benigna que a gente vai estudar aqui, tá? Lembrar que ela tem uma parte óssea e uma parte cartilaginosa, como o próprio nome diz, tá? Sinônimo para osteocondroma é exostose. Exostose tem aqui esse sufixo ex para mostrar que é uma lesão exofítica.
tá? E é uma lesão exofítica pediculada. Então, aqui está o pedículo desse osteocondroma, tá? E aqui está a lesão nesse formato que lembra um pólipo. Todo mundo viu? Então, ele estaria aqui conectado ao osso, né, crescendo para fora desse osso, tá? É um tumor benigno ósseo mais comum de todos. Eu vou mostrar numa outra imagem, você vai entender, tá? Então, essa aqui é a base da lesão, que estaria conectada ao osso, tá? E ela foi retirada. Da mesma maneira que você retira um pólipo do intestino e tem uma base naquele pólipo, entendeu? Aqui, claro que essa lesão não é um pólipo, porque pólipo é uma lesão de mucosa ou de pele, mas ele tem um formato polipoide, tá? É um tumor benigno ósseo mais comum que a gente tem, que a gente encontra, tá? Na grande maioria dos casos, ele é um tumor solitário, tá? Mas pode aparecer mais de um. Lembrar que se for uma exostose múltipla, pode ser que ela esteja associada a algumas síndromes genéticas, tá? Então, tem que esse paciente pode ser tenha que ser acompanhado mais de perto, tá? Porque tem mais chance de transformação maligna desse tumor, ok? Surge no final da adolescência ou no início da idade adulta, tá? Tem uma preferência aí pelo sexo masculino, tá? Gosta de ossos longos, como o fêmur e o húmero, surgindo da metáfise. Por quê, gente? Porque na metáfise, lembra que a gente tinha aquele disco epifisário, onde a gente tinha a cartilagem se transformando em osso? Tá? Então, ele está surgindo desse processo natural do organismo de transformar a cartilagem em osso, tá? Obviamente aqui desenvolvendo uma neoplasia. Por isso que ele surge na adolescência ou no início da idade adulta, tá? Não é um tumor de idosos, porque o idoso já tem o que aqui? A placa epifisária já foi fechada, então ele não tem osteocondroma, tá? A não ser que ele tenha desenvolvido esse osteocondroma lá atrás, na adolescência, na idade adulta precoce e chegou na vida mais velho com o tumor, tá? Também pode surgir no joelho, nos ossos da pelve, na escápula, mas na grande maioria dos casos ele vai surgir no fêmur ou no húmero, tá? Lembrar que existe um potencial de transformação maligna e a transformação maligna se dá pelo componente cartilaginoso, tá? Então geraria aqui um condrosarcoma a partir desse osteocondroma. Por isso, ele deve ser retirado, tá? Para confirmar que o diagnóstico é de osteocondroma e para evitar que ao longo do tempo ele gere um condrosarcoma, porque pode acontecer. E obviamente também porque esse crescimento geralmente provoca dor no paciente, né? Então, para tratar o desenvolvimento dessa dor, você vai retirar o tumor também. Tá legal? Então, aqui, ele surgindo na tíbia, perdão, aqui deve ser na tíbia, aqui, tá? Ele deve estar formando esse abaulamento aqui, estando conectado ao osso da tíbia, nesse caso, e aqui conectado ao húmero. Aqui está o ombro do paciente, tá vendo? E aqui seria um húmero. Então ele está crescendo para fora. Claro que esse aqui está gigante, né, turma? Olha que bonito. Aqui está o osso, né, no caso, o húmero, e a gente está vendo ele surgindo aqui do osso, justamente na transição da epífise com a diáfise, então é a região da metáfise, e aqui, ó, tá esse osteocondroma. A cartilagem fica na parte mais externa, e o osso fica mais na parte aqui conectada com o osso original. Então, por isso que esse cerne, né, esse pedículo, ele é mais radiopaco. Bom? E a parte mais abaulada aqui da lesão, ela é mais radiotransparente, porque aqui tem cartilagem, e a cartilagem está se transformando em osso, gerando aqui o pedículo bem mineralizado. Entenderam a lesão?
Então, como que a gente vai fazer o tratamento? A gente vai tirar essa lesão aqui, ó, a partir da sua base de implantação. Tá? Vou raspar o osso, vou tirar aqui, seccionar essa região para extirpar esse osteocondroma. Curtiram o osteocondroma? Aonde está a cartilagem, na parte mais externa, e em direção ao pedículo, a cartilagem está se transformando em osso. Tá? Então, quanto mais para cá, a gente estaria mais no pedículo da lesão. Entenderam? Turma, então das neoplasias benignas, pode doer, Maria Clara. Pode doer, pode gerar incômodo, tá? Então, dor óssea em criança, em adolescente, é sempre importante a gente fazer raio-x, tá? Porque pode estar representando aqui alguma lesão mesmo, alguma lesão neoplásica, seja benigna, seja maligna. Bom, partindo para o lado da malignidade, a gente vai falar do osteosarcoma agora. Tá? Então, quando eu ponho a palavra sarcoma no meio da história, fica aqui o comportamento biológico maligno. Tá? Osteosarcoma é o sarcoma que vai produzir matriz óssea. Okay? Ele produz matriz óssea, mas é uma matriz óssea imatura. Né? É aquele osteoide. Tá? Não é um osso muito bem constituído, é uma matriz óssea imatura. Tá? É o tumor ósseo maligno mais comum do osso, obviamente excluindo aí os mielomas e os linfomas, que estariam surgindo das células hemolinfopoéticas. Esses tumores são muito mais comuns, né? Mas se a gente for pensar do osso mesmo, e não da medula óssea, a gente tem o osteosarcoma é o tumor maligno mais comum, tá? Ele tem um surgimento bimodal, pega pacientes antes dos 20 anos de idade, mas também podem afetar idosos. Nos idosos, geralmente tem alguma condição predisponente, como irradiação óssea para o tratamento de algum outro câncer, tá? Infartos ósseos por problemas vasculares, ok? E doença de Paget, que é uma doença, não é a doença de Paget do mamilo, não confunde, não. Doença de Paget do osso, que é uma disfunção osteoclástica que acontece nesses pacientes. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, depois se vocês quiserem olhar, vocês vão olhar com mais critério depois. Mas disparado, ele é muito mais comum antes dos 20 anos de idade. Então é um câncer que afeta principalmente crianças e adolescentes. Tá? Vai surgir na metáfise de ossos longos, tá bom? Sendo primário, solitário e intramedular. Ele surge no canal medular, a partir daquelas células que dariam origem aos osteoblastos. Estão lembrados daquelas células pluripotentes ali, aquelas células de origem? Elas sofrem alterações genéticas e se transformam em clones malignos que proliferam de maneira excessiva de dentro do osso, tá? Em direção à cortical. Tá bom? E aí, quando ele cresce expandindo para a cortical, ele provoca destruição desse canal cortical e expansão do periósteo. Tá? Gosta principalmente do fêmur distal e da tíbia proximal, então ao redor do joelho. Tá bom? Pode se disseminar pelo canal medular, porque ali tem vários vasos sanguíneos. Então é um tumor que frequentemente dá metástases e metástases hematogênicas. Tá? E como eu falei para vocês, microscopicamente a gente vai encontrar essa matriz osteoide. Então, em resumo, deixa eu mostrar uma imagem que fica melhor. Então, é um tumor que surge de dentro do canal medular, na região da metáfise. Tá legal? É um tumor que produz osso, igual a gente está vendo aqui, e ele cresce em direção ao osso cortical e estufa o periósteo. Todo mundo está vendo isso aqui, galera? Então, o tumor cresceu daqui de dentro e expandiu aqui para fora, tá? Atingindo o periósteo.
Aqui são as localizações mais frequentes de osteosarcoma, a tíbia proximal e o fêmur distal, mas lembrar que eles podem surgir na mandíbula, no húmero e também na articulação do quadril. Tá? Mas o local disparado é aí o joelho. Tá? Turma, essa história dele expandir para fora e estufar o periósteo cria uma angulação aqui. Vocês estão vendo esse ângulo aqui, ó? Estão vendo? Isso na radiografia é chamado triângulo de Codman. Triângulo de Codman. E é um sinal radiológico muito associado com o diagnóstico de osteosarcoma. Tá? Estou mostrando aqui para vocês o triângulo de Codman. A expansão do tumor de dentro do canal medular em direção ao osso cortical e estufando o periósteo. Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, é chamado triângulo de Codman. Beleza? Ele não é patognomônico, mas ele é muito sugestivo. Tá? Qual seria uma outra lesão que poderia gerar esse triângulo de Codman? Alguma osteomielite crônica. Tá? Uma lesão que estaria surgindo de dentro do osso e crescendo para fora, tá? Mas uma lesão inflamatória, uma lesão não neoplásica. Tá? Um exemplo disso é a tuberculose. A tuberculose pode gerar uma osteomielite crônica e, eventualmente, forçar aí uma imagem de triângulo de Codman. Tá? Por isso, ele não pode ser considerado patognomônico, porque existem diagnósticos diferenciais. Viram aqui a lesão? Ó? Isso aqui é um fêmur, é o fêmur distal. Aqui surgiu a lesão. Olha o disco epifisário. Olha como é que tá dando para ver o disco epifisário, tá vendo, turma? Porque deve ser o quê? Deve ser uma criança, deve ser um adolescente. Dá dó, né? Pensar isso, não dá? É uma lesão mais comum em gente jovem, né? E aqui a gente está vendo a lesão crescendo para cá e estufando o periósteo, certo? A eudelia geralmente não, porque ele não cresce em direção à superfície articular, ele cresce para fora, tá entendendo? Então, esse crescimento para fora no periósteo, o que ele mais provoca é dor, tá? Porque no periósteo a gente tem vários receptores de dor. Então, é um tumor que geralmente provoca dor, como manifestação clínica. Tá? E uma dor persistente. Então, dor, gente. Dor no joelho, dor na mandíbula, numa criança, merece investigação. Pode ser um osteosarcoma. Estão entendendo aqui? Microscopicamente, o que chama a atenção desse osteosarcoma? A proliferação de osteoblastos completamente atípicos, né, bizarros, muitas figuras de mitose, tá? É uma lesão extremamente agressiva, tá? E aqui, ó, a gente está vendo um pouquinho daquele osteoide, tá? A produção daquela matriz óssea imatura, tá legal? Aqui, de novo, a visão do osteoide, produzido pelo osteosarcoma. Se não houver a produção do osteoide, não é osteosarcoma. Pode ser um sarcoma, mas não é um osteosarcoma, ok? Osteosarcoma tem que estar produzindo esse osteoide pra gente. Tá legal? Novamente, o osteoide desse osteosarcoma aqui. Então, olha como é que é desorganizado, né? Uma matriz óssea muito estranha, e as células também bizarras aqui, nucléolo evidente, células bem bizarras, né? Tá? Então, como eu falei para vocês, a principal manifestação clínica é dor óssea, tá? Lembrar que essa matriz osteoide, ela está desorganizando a estrutura do osso, né? E como ele cresce em direção ao osso cortical, ele está enfraquecendo o osso. Então, pode gerar aí também fraturas patológicas, tá? Metástases vão ser frequentes na época do diagnóstico, principalmente para pulmão, ossos e cérebro.
tá? Através aí do sangue. Então, é uma metástase mais pela via hematogênica do que pela via linfática. Bom, o prognóstico, obviamente, é muito dependente do estadiamento, né? Se não tem metástase, 60% a 70% de sobrevida em 5 anos. Obviamente, quando tem metástase, já baixa aí para 20%. Tá? O tratamento é geralmente feito com quimioterapia e cirurgia associada. Tá? Se é quimioterapia ou cirurgia para retirar o tumor e tentar tratar aí as células que já ganharam a corrente sanguínea. Tá? Obviamente, o tratamento vai ter uma resposta melhor nos casos que não tem metástase. Né? A quantidade de produção de matriz não é um fator prognóstico, aí eu delei. Tá? Não é. Aqui vai ser mais importante o índice mitótico, tá? As atipias e principalmente as metástases. Principalmente as metástases. Tá? Mas a pergunta sua foi ótima. Turma, vou fazer um intervalinho agora, 10 minutinhos e volto, tá? Porque dei uma cansada aqui. Vocês cansaram também? Então, estou voltando à gravação aqui. A gente tinha discutido sobre a patologia óssea e agora a gente vai discutir sobre patologia articular, tá? Na verdade, a única doença que a gente vai falar aqui hoje é sobre a artrite reumatoide, tá? Que é uma forma de artrite, né? A patologia articular mais comum que a gente encontra na medicina são as artrites. E tem diversas formas de artrite, tá? Diversas causas, e uma delas é a artrite reumatoide, que a gente vai falar hoje, tá bom? Mas antes de falar da artrite reumatoide, só relembrando, né? As articulações são locais onde superfícies ósseas vão fazer movimentos umas sobre as outras, e por isso a articulação vai dar aí maior mobilidade e diminuir o atrito dessas estruturas ósseas. Tá? A gente tem cartilagem nessas articulações, né, no contato de um osso com o outro, né, evitando que haja desgaste, né, da matriz óssea. Né? Então, pega aqui a cartilagem para fazer essa superfície e a articulação está inserida dentro de uma cavidade articular, que tem um líquido, né, que vai lubrificar essa cavidade articular, que é o líquido articular, também chamado de líquido sinovial. Tá? A sinóvia é uma membrana que reveste essa cavidade articular, exceto da região onde tem a cartilagem. Tá? E essa sinóvia, ou membrana sinovial, ela vai ser responsável para produzir esse líquido articular que está aqui dentro da cavidade articular. Beleza? Revestindo tudo isso por fora, a gente tem colágeno. Né? A gente tem uma cápsula fibrosa que vai aderir todas essas estruturas entre si, mas, obviamente, ela permite uma mobilidade, né, entre as estruturas para permitir o deslizamento de uma cavidade articular em cima da outra. Então, é muito interessante todos esses componentes atuando em conjunto para permitir a movimentação dos ossos sem haver o desgaste dessa superfície óssea. Tá legal? Bom, quando a gente fala artrite, a gente está falando que tem inflamação nessas estruturas. Tá? A artrite vai ser a inflamação acometendo essas estruturas articulares. Ok? Pode ter aí a formação de edema, tá? Infiltrado inflamatório. Okay? E como sequelas do processo inflamatório, pode haver a produção de colágeno, fibrose dessas estruturas articulares, e pode ter também reabsorção óssea e destruição da cartilagem articular. Então, são lesões que a gente pode encontrar aí nos processos de artrite. Todo mundo entendeu? Edema, infiltrado inflamatório,
tá? Destruição da cartilagem articular, reabsorção óssea, proliferação de colágeno, tá? Fibrose. Muito bom. Aqui a gente está vendo na vida real, né, no microscópio, como que é a superfície articular aqui, né, a cavidade articular, a cartilagem articular, a cápsula articular, a membrana sinovial, tá? E aqui estaria cheio de líquido sinovial. Bom, então, artrite como classificação geral, a gente tem vários tipos, osteoartrite, artrite reumatoide, espondiloartropatias, artrite infecciosa, artrite gotosa, tá? E elas têm muito a ver com a causa do processo de artrite. Tá? Aqui mostrando duas imagens em que a gente está vendo um edema muito grande da articulação, aqui da articulação do joelho, né? E aqui de uma das articulações do pé, tá? Dos dedos do pé, e sinais flogísticos que acompanham as artrites, né? Além do edema, a vermelhidão e provavelmente o aumento de temperatura. Tá? Essas alterações que a gente está vendo aqui favorecem uma artrite aguda, né? Ou então uma artrite crônica, mas que esteja num período de maior atividade inflamatória. Tá? A artrite gotosa é um exemplo de uma artrite crônica, mas que tem períodos de maior atividade inflamatória pela deposição de ácido úrico nas articulações. Tá? Então tem a ver com excesso de ácido úrico. Já a artrite infecciosa, obviamente, como o próprio nome diz, tem aí a presença de um agente infeccioso, geralmente bacteriano, tá? Provocando uma artrite aguda, purulenta, em que a gente vai encontrar um acúmulo de pus dentro daquela cavidade articular. Ok? Se você coloca uma agulha dentro da cavidade articular e punciona aquela cavidade articular, você vai recolher o líquido sinovial e vai poder levar esse líquido para exames complementares. Né? Você pode ver ali a quantidade de células, você pode pedir aí exames microbiológicos para ver se vai ter crescimento de bactérias, fungos. Estão entendendo? Coisas que podem ser feitas aqui nos diagnósticos diferenciais da artrite, tá? Mas a que nós vamos discutir hoje aqui é a artrite reumatoide, que não é uma artrite de causa infecciosa, ela é não infecciosa e ela é considerada uma artrite imunomediada. Tá? Então, reações imunológicas que têm um comportamento autoimune estão precipitando um processo inflamatório nas superfícies articulares. Legal? Então, na causa e patogênese da artrite reumatoide, a gente tem aí o sistema imunológico do nosso paciente sendo o grande causador do processo. Tá? Ela é uma artrite muito comum, você tem aí quase 1% da população em geral sofrendo de artrite reumatoide. Tá? Pega aí principalmente a faixa etária dos 30 aos 50 anos, mas pode acometer indivíduos mais velhos, tá? Tem uma preferência pelas mulheres, assim como todas as doenças de cunho autoimune, né, imunomediado, costumam preferir o sexo feminino, tá? E tem várias manifestações clínicas, principalmente manifestações articulares, tá? Mas também podem ter manifestações periarticulares e, inclusive, extra-articulares, porque a artrite reumatoide é uma doença sistêmica, tá? Do ponto de vista articular, a poliartrite simétrica é a forma de apresentação mais comum. O que quer dizer isso? Poliartrite. Eu tenho a inflamação presente em mais de uma articulação. Todo mundo entendeu isso? Poliartrite. Por que o termo simétrica? Tá? Se eu tenho esse problema do lado direito do meu corpo, ele também vai aparecer do lado esquerdo. Tá? Então, existe uma simetria no processo inflamatório da artrite reumatoide. Isso é importante
Porque no diagnóstico diferencial com essas outras lesões, tá? Com essas outras causas de artrite, a gente pode ter fenômenos diferentes. Por exemplo, nesse caso, percebam que é uma artrite assimétrica. Ela está presente no joelho direito, mas ela não está presente na articulação do joelho esquerdo. Isso é um fator que fala contra o diagnóstico de artrite reumatoide. Entendido? Muito bem. Como é uma artrite imunomediada, né, como toda doença autoimune, ela tem um comportamento crônico. Tá? E essa artrite crônica, ao longo do tempo, pode provocar deformidade das articulações, tá? Principalmente nas mãos, porque a articulação das mãos e dos punhos são as articulações mais acometidas pela artrite reumatoide. Tá? Então, é uma doença que tem períodos de maior atividade inflamatória, em que as articulações ficam inchadas, dolorosas, tá? Mas que ao longo do tempo, esses episódios de maior atividade inflamatória podem levar à deformidade dessas articulações. Tá legal? Então, por isso, a gente tem que fazer o diagnóstico, a gente tem que fazer o tratamento, porque quanto melhor a gente controlar essa artrite do nosso paciente, menos deformidades ele vai ter, menos sequelas, tá? Ele vai desenvolver. Lembrar que na patogênese a gente tem uma doença de base imunológica, tá? Tem a participação aí de linfócitos T, que estimulam linfócitos B a produzirem anticorpos, tá? E esses autoanticorpos, que são conhecidos como fator reumatoide, FR é fator reumatoide, vai levar aí a deposição desses imunocomplexos e recrutamento de neutrófilos, levando ao processo inflamatório. Tá? Então, para o diagnóstico da doença, não é exclusivo, mas é muito importante a detecção desse fator reumatoide na corrente sanguínea, tá? A presença aí de autoanticorpos. Tá? Aqui para mostrar o que vai acontecer nesse processo de artrite reumatoide. Uma inflamação na cápsula da articulação, com edema, principalmente nas fases de maior atividade inflamatória, tá? Essa inflamação, ela vai estimular a proliferação das células sinoviais, então vai haver um espessamento da sinóvia, tanto por proliferação celular, quanto por edema e deposição de células inflamatórias, principalmente linfócitos. Tá? Aqui no líquido sinovial, você vai ter aumento da quantidade desse líquido e presença de neutrófilos nesse líquido, tá? Mas não vai ser um líquido purulento, porque ele não é um processo infeccioso, tá? É uma artrite asséptica. Tá bom? Ao longo do tempo, tem uma tendência a haver destruição da cartilagem articular, destruição do osso, tá? E também, não está representado aqui, a proliferação de colágeno. Tá? E essa destruição de cartilagem e de osso e a proliferação do colágeno vai levar a deformidades dessa articulação. Tá bom? Então, aqui mostrando a superfície articular hiperemiada pela presença do processo inflamatório, tá? A membrana sinovial está espessada, porque ela está com proliferação dessa sinóvia e também edema, tá? E o próprio infiltrado inflamatório que vai estar aqui. Claro que a gente não está conseguindo ver isso tudo na macroscopia, mas está chamando a atenção que essa superfície articular está muito avermelhada, está muito inflamada. Tá? Então está num período aí de maior atividade inflamatória. Ao longo do tempo, eu vou ter uma tendência à destruição dessa superfície articular, chegando até a superfície óssea, tá? E desgaste dessas superfícies, podendo gerar também proliferação do colágeno.
Aqui mostrando a membrana sinovial proliferada, edemaciada e a presença de infiltrado inflamatório linfocitário, formando até folículos linfóides aqui na membrana sinovial. Tá? Aqui para dentro, no líquido articular, a gente estaria encontrando muitos neutrófilos. Tá? Macroscopicamente, as articulações das mãos inchadas, tá vendo? Várias articulações ao mesmo tempo, com esse processo inflamatório, tá? Aqui seria a atividade inflamatória. E ao longo do tempo, o que a gente teria? As deformidades, as sequelas nessas articulações dos dedos da mão e do punho, tá? Essas deformidades vêm pela destruição dos ossos e pela fibrose, gerando uma artrodese. O que é a artrodese? É a junção daquela articulação por fibrose, tornando ela imóvel, né, fixa. Tá? Beleza, galera? Todo mundo entendeu? Agora lembrar que existem manifestações extra-articulares de artrite reumatoide. Sintomas gerais como febre, cansaço, podem afetar esses pacientes, tá? O desenvolvimento de nódulos subcutâneos, e nesses nódulos subcutâneos a gente encontra granulomas, como aqui representado nessa imagem, tá? Um granuloma. Bom, pode ter também vasculite, neuropatia periférica, pancardite, pleurite e alterações oculares. Para a gente lembrar que a artrite reumatoide, assim como a febre reumática, são doenças sistêmicas. Tá? E aqui a manifestação principal é articular, mas você pode ter consequências extra-articulares. O tratamento, obviamente, é o quê, turma? Imunossupressão do nosso paciente. Tá? Imunossupressão para diminuir aí a atividade inflamatória. Tá? Essa imunossupressão é muitas vezes feita com o uso de corticoide. Tá bom? Corticoide. Mas lembra comigo, uma coisa que a gente já viu na aula de hoje que pode aparecer pelo excesso de uso de corticoide. Osteoporose. Exatamente. Osteoporose. Né? Então, é um santo e descobre outro, né? Você cobre um santo, descobre outro. Então, claro que tudo isso tem que ser avaliado, né? A gente não faz tratamento com corticoide por um tempo muito prolongado, pode ser que use outras medicações para poder evitar essas consequências, efeitos colaterais, né? Tá? O diagnóstico vem pelo laboratório clínico e pela radiologia. O fator reumatoide vai estar positivo em cerca de 80% dos casos, mas aqui lembrando que mesmo ele estando negativo, o diagnóstico pode ser feito. Tá? Na radiologia, chama atenção a osteopenia desse paciente nas superfícies articulares e a redução do espaço articular quando você tem aí a artrodese, né, aquelas junções. Tá? Obviamente, aqui a radiologia já está chegando numa fase de sequelas da doença. Tá? Então, aqui mostrando, né, a destruição da superfície óssea, tá? E a junção fibrosa entre as articulações. Tá? Então, a osteopenia, a perda da matriz óssea nas regiões próximas da superfície óssea, da superfície articular, e aqui a fibrose, né, levando a essa deformação nas articulações aqui dos dedos da mão. Tá? Mas, turma, vamos ser sinceros, o diagnóstico, por mais que ele use os exames complementares, tá? O mais importante são as características clínicas típicas dessa doença. Tá? Rigidez matinal das articulações é muito relatado pelos pacientes,
principalmente nas mãos. Então, ele tem uma sensação de que quando ele vai mexer as mãos durante a manhã, quando ele acorda, elas estão enferrujadas. Ele pode falar dessa forma para você, tá? Lembrar que é uma artrite de pelo menos 3 ou mais articulações, é uma poliartrite, que ela prefere as articulações das mãos e dos punhos, tá? Tendo uma tendência a ser bilateral, então é uma artrite simétrica, tá? O fato do paciente poder desenvolver os nódulos subcutâneos é muito frequente, tá? Nos exames complementares, o fator reumatoide e as alterações radiológicas, tá bom? Era isso, galera. Já tinham escutado falar de artrite reumatoide? Então, é uma doença mais comum nas mulheres, é uma artrite que tem períodos de maior atividade inflamatória, desencadeada pelo processo imunológico do seu paciente, tá? Por isso, o tratamento vai envolver imunossupressão do nosso paciente, e lembrar que ao longo do tempo, esse processo inflamatório ele vai gerando sequelas, tá? E que essas sequelas deformam as articulações e atrapalham o movimento das mãos, né, e dos punhos. Tá legal? É isso, turma. Era o que eu tinha para falar hoje. Tá? Amanhã à tarde a gente tem mais aula. Né? E só para lembrar que semana que vem, na quinta-feira, a gente pode fazer às 11h30, às 10h30, em vez de 10 horas. Tá legal?